quero falar sobre o conceito de Zeitgeist, ou espírito do tempo, e como esse Zeitgeist influencia as investigações no cyberespaço. Zeitgeist é uma palavra de origem alemã que significa espírito do tempo, não esqueçam disso. Então, como foi que nasceu esse episódio? Eu estava em uma conversa com um amigo de infância, tive a oportunidade de reencontrá-lo. O nome dele é Sérgio de Moraes, um dos grandes expositores da cultura brasileira na França. Ele é professor de capoeira Angola, professor de cultura brasileira, é um grande percussionista também. E nós estávamos discutindo a participação do grupo El Chan no Festival de Jazz de Montreux, com seus alunos na praia, e esses alunos nos perguntaram o contexto de uma frase que dizia: pau que nasce torto nunca se direita, da música Domingo Ela Não Vai, do El Chan. E ali nascia uma grande discussão filosófica. Eu gosto de trazer tudo para o meu ambiente, que é o ambiente da tecnologia, o ambiente da investigação criminal. Por isso veio na minha mente criar um episódio sobre Zeitgeist, sobre o espírito do tempo e sobre mudanças. Então, entramos em uma discussão filosófica onde a frase de Beto Jamaica naquela música diz: pau que nasce torto nunca se direita, pode ser vista como uma influência da filosofia de Parmênides, ou seja, dos pré-socráticos, de um período cosmológico onde o foco principal era a natureza. Então, Parmênides, ele defendia a ideia de que o ser é imutável, de que as coisas são imutáveis, que tudo era eterno. Então, para ele, a realidade é uma, é indivisível e constante. Assim, a expressão popular ela reflete que certas características ou destinos são fixos e não podem ser alterados, alinhando-se ali a visão de Beto Jamaica com Parmênides de um universo estático. Então, levando para o ramo da filosofia, eu falei sobre Heráclito. Então, Heráclito é um filósofo pré-socrático que propõe que tudo está em constante mudança. Lembre que nossa tecnologia ela está em constante mudança. Então, na sua famosa máxima, não se entram duas vezes no mesmo rio, pois o rio não é mais o mesmo e você não é mais o mesmo, ilustrando a ideia de que a realidade é dinâmica, ela é fluida. Então, analisar a música sobre essa perspectiva, nós podemos questionar se realmente as pessoas são imutáveis ou se estão em constante transformação. Então, influenciadas por experiências ou pelo tempo, ou seu determinismo, ou pela fluidez da mudança constante. Então, nós temos a inteligência 4.0 e o Zeitgeist aplicado a investigação criminal digital contemporânea. Então, o que é esse Zeitgeist, ou espírito do tempo? Ele vai descrever um conjunto de ideias, de valores e preocupações que dominam uma sociedade em um momento histórico específico. Então, no contexto das investigações no cyberespaço, o Zeitgeist, o espírito do tempo, ele pode moldar profundamente como as informações elas são coletadas, como são analisadas e interpretadas. Mas como isso pode ser aplicado ao mundo digital? Então nós vamos explorar algumas ideias onde o Zeitgeist atual está impactando as práticas investigativas. Primeiro nós vamos ter a influência da tecnologia e da inovação. Então nós vivemos um espírito do tempo marcado por uma rápida evolução tecnológica, onde ferramentas como inteligência artificial, internet das coisas e blockchain estão transformando as investigações digitais. Então, essas tecnologias elas permitem a análise de grandes volumes de dados, ajudando a identificar padrões e tendências essenciais para resolver crimes cibernéticos. Então, outro aspecto importante é a crescente preocupação com privacidade e segurança. Então, à medida que a sociedade se torna mais consciente sobre esses temas, o Zeitgeist exige que as práticas de investigação sejam mais éticas e respeitem as leis de proteção de dados. Então, isso cria um desafio para as agências de segurança que precisam equilibrar a coleta de informações com a proteção dos direitos individuais. E, por fim,
nós temos a cultura digital e o comportamento online. O espírito do tempo reflete nas mudanças culturais, como a disseminação de desinformação e manipulação de opiniões públicas. Então, para entender as dinâmicas sociais e identificar ameaças emergentes, as investigações precisam considerar esses fatores. Então, nós vamos falar sobre a conexão entre o espírito do tempo e a inteligência 4.0. Ou seja, o espírito do tempo ele vai refletir as mudanças, as tendências, os valores e as preocupações dominantes de uma era. Então, no contexto de inteligência 4.0, nós vamos ter essa integração de tecnologias avançadas, o Big Data, o IoT, a inteligência artificial, que ajuda a entender o cenário em que essas tecnologias estão sendo aplicadas. Então, fornece um pano de fundo sociocultural que molda as práticas e ferramentas de investigação. Então, nós vamos ter a nossa inteligência de fontes abertas ao CINT como parte integrante da inteligência 4.0, pois a OSINT ela não opera de forma isolada. Ela é influenciada por fatores como a evolução da tecnologia, mudanças culturais e preocupações éticas, que são todos os aspectos do zeitgeist, do espírito do tempo atual. Então, compreender esse espírito do tempo nos permite adaptar as investigações para serem mais eficazes e alinhadas às expectativas e necessidades da sociedade. Então, nós vamos ter esse zeitgeist, esse espírito do tempo na coleta de dados, onde a OSINT é apenas a parte do processo, mas a interpretação dessas informações obtidas é que são fundamentais. Então, será uma lente contextual. Então, ajuda a identificar padrões culturais e tendências sociais que podem influenciar os comportamentos online. Por exemplo, em uma era marcada pela preocupação com privacidade e segurança, as práticas de OSINT precisam refletir essas prioridades, tanto em termos de ética quanto em termos de eficácia. Então, caros amigos, o zeitgeist ele vai influenciar na ética e na regulamentação. O espírito do tempo ele vai moldar as expectativas sociais em relação à ética e às regulamentações que governam o uso de OSINT e tecnologias da inteligência 4.0. Então, a crescente preocupação com a privacidade digital é um reflexo do espírito do tempo atual, exigindo que investigações sejam conduzidas de forma ética. Então, o zeitgeist enfatiza a necessidade de segurança, especialmente diante de ameaças cibernéticas e desinformação. Então, nós vamos ter essa integração de conceitos para a inovação. Então, misturar conceitos aparentemente distintos, o que eu estou fazendo agora, trazendo um termo da filosofia e da psicologia, por exemplo, o zeitgeist e o OSINT, é uma forma de inovação disciplinar, pois permite que práticas investigativas sejam mais contextualizadas, levando em conta não apenas os dados técnicos, mas também os fatores humanos e culturais. Então, isso reflete na essência da inteligência 4.0, que busca integrar tecnologias, dados e compreensão humana para soluções mais completas e eficazes. Então, temos inúmeros desafios e oportunidades que o espírito do tempo traz para as investigações digitais. Então, entre os desafios, nós temos esse equilíbrio constante entre privacidade e segurança e como proteger os direitos individuais enquanto nós garantimos a segurança. Então, outro desafio é acompanhar a evolução tecnológica que exige que as agências de segurança estejam sempre atualizadas com novas ferramentas e técnicas, mas o zeitgeist também vai nos trazer inúmeras oportunidades. Então, a inovação tecnológica oferece ferramentas poderosas para análise de dados e identificação de padrões, tornando as investigações
mais eficiente. O espírito do tempo global pode também promover uma cooperação internacional, permitindo que diferentes países compartilhem conhecimentos e melhorem práticas em investigação cibernética. Então, o Zeitgeist ele vai desempenhar um papel fundamental na forma como modificamos as práticas investigativas no cyberespaço. E para entender e se adaptar ao espírito do tempo, as investigações podem se tornar mais eficazes, éticas e alinhadas às necessidades da sociedade moderna.